Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia no Salmo 48. Salmo 48. Diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu tempo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda e cantai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Vamos repetir. Você repita aí comigo o versículo 12, 13 e 14. Vamos repetir junto, tá bom? No 3, tá? 1, 2, 3. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, cantai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar-lhes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Glória a Deus. Essa é uma verdade que o Senhor quer gravar no nosso coração nessa noite, né? A mensagem desse cântico, desse Salmo 48, ele não se limita a um momento específico da história. Ele fala da proteção que Deus oferece aos seus filhos em qualquer circunstância. E essa proteção é uma figura importante da nossa comunhão com Deus. Comunhão essa que faz com que Deus queira habitar em algum lugar. Ele não tem interesse em limitar-se a um lugar, porque aonde nós nos ausentaremos, né, da presença do nosso Deus, como fala o Salmo 139, ou como o próprio Salomão falou, nem os céus podem contê-lo. Então ele não quer se limitar a um local específico, porque nenhum local é capaz de conter a presença de Deus. Mas ele escolheu um lugar para habitar. Ele escolheu uma sede para fixar a sua habitação. Ele escolheu habitar em mim, ele escolheu habitar em você. Nós somos essa Jerusalém, esse lugar forte, essa cidade. Naquela época, Jerusalém era conhecida como uma cidade forte, uma cidade de palácios, de torres, né, de muralhas fortes, de baluartes. E nós somos hoje essa Jerusalém de Deus. Nós somos a moradia do Senhor dos Exércitos. Feche os seus olhos. Você tem liberdade de adorar a esse Deus Todo-Poderoso, a esse que é Deus, o nosso Deus para todo sempre. O nosso Deus, o Deus que será o nosso guia até a morte.
sua voz em oração nesse momento. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos render a Ti a nossa vida, a nossa adoração, o nosso coração. Queremos receber a Tua presença, Pai, na habitação que somos nós, na habitação do Teu Espírito, Jesus. Vem sobre nós nessa noite. Nós queremos cantar o Teu amor para todos sempre. Nós queremos, ó Deus, entoar louvores, adorar a Ti com as nossas palavras, com os nossos cânticos, com os nossos movimentos, Pai amado, com as nossas palmas. Senhor, inclina os Teus olhos para nós nessa noite. Deus, inclina os Teus ouvidos para nós nessa noite. Que nas Tuas narinas suba um cheiro suave da nossa adoração. Que Tu possas encher este lugar da Tua presença, Espírito Santo. Que Tu possas encher as nossas vidas da Tua presença, do mover do Teu Espírito Santo, nos transformando, nos renovando, nos fortalecendo, porque nós cremos em Ti, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que nos guiará até a nossa morte. Pai, obrigada. Obrigada por esse momento, obrigada porque nós temos esse privilégio de poder Te adorar, de poder entoar louvores a Ti, livremente, abertamente. Nós louvamos o Teu nome pela Tua presença neste lugar, Espírito Santo. Nós bendizemos o Teu nome, Te adoramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Continue de pé, nas palmas, vamos adorar o nome do Senhor. Bye.
Ainda no Salmo 48, além dele mostrar a importância que é a habitação de Deus, né, ele nos mostra mais duas verdades. A primeira é o privilégio de sermos um povo escolhido por Ele. Povo escolhido pelo próprio Deus. Esse Deus que é o nosso alto refúgio. Esse Deus que vence, que destrói os nossos inimigos, que protege e que oferece misericórdia. Porque Ele conhece a nossa natureza pecadora, pecaminosa. Mas isso não impede de estabelecer uma relação especial conosco, como povo, como nação escolhida. Você pode até ver aí no versículo 14, quando ele diz, né? Quando ele se declara, quando o salmista declara aí a grandeza de Deus, que Ele é Deus e Ele será o nosso guia até a morte. Esse é o nosso Deus. Ele não nos abandona, né? Você possa curvar a sua cabeça nesse momento. Nós vamos estar orando, colocando a nossa vida diante do Senhor, para que Ele realmente possa sondar o nosso coração e ver se essa habitação tem feito diferença dentro de nós. Curva a sua cabeça, faça a sua oração individual nesse momento. Adore o Senhor, clame por essa misericórdia que se renova todos os dias. Quebrando o nosso ser, oh Espírito vem, quebrando o nosso ser. Eu preciso, eu dependo, Espírito, oh Deus, nós declaramos a nossa dependência de Ti nessa noite, porque sabemos que sim, nós orações. Nós sabemos, ó Deus, que sem a Tua misericórdia ser renovada nas nossas vidas, nós nada seríamos, nós não estaríamos aqui, nós já teríamos sido consumidos, ó Deus. Nós clamamos a Ti, oh, nós clamamos a Ti, Senhor. Vem, vem, vem sobre nós, perdoa-nos, perdoa-nos. Espírito vem, inunda nosso ser, Espírito. Jesus, nós Te adoramos, nós bendizemos, nós clamamos por Ti, pelo Teu agir. Clamamos o Teu agir em nós, Espírito Santo. Clamamos pelo Teu perdão, pela Tua graça. Senhor, vem sobre nós nessa noite. Nós confessamos a Ti, confessamos aquilo que não Te agrada, aquilo que tem entristecido o Teu coração. E Te pedimos, Senhor, Te pedimos, Senhor, transforma-nos, ó Deus, e nos faz semelhantes a Ti, e nos faz semelhantes a Ti. Aleluia. Senhor, ó Deus. Senhor.
a segunda verdade, né? A primeira verdade é a importância da habitação de Deus. E a segunda verdade a mais desse salmo é a exaltação a Deus. A posição exaltada de Deus é uma expressão muito encontrada na Bíblia, para poder enfatizar a capacidade de Deus de salvar e proteger os seus filhos, de salvar e proteger aqueles que Ele escolheu, dos que se rebelam contra Ele. Jesus, Ele nos ensinou que a adoração ela não seria limitada a um local geográfico ou a uma ação específica. Deus habita sim no coração de cada pessoa que demonstra o seu amor na obediência a Ele. Hoje nós temos esse privilégio da comunhão com Deus, da comunhão com esse Deus justo e misericordioso. Honre esse privilégio nessa noite. Adore o Senhor com seus dízimos e ofertas. Entendi que
canal de bênção nessa noite, que realmente não venham ser as palavras dela, mas as palavras do Senhor no nosso coração. Prepare o terreno do nosso coração nessa noite, que a palavra realmente venha germinar e causar uma boa colheita em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero chamar aqui a missionária Márcia, que vai estar trazendo a palavra. Boa noite, amados, a graça e a paz. Amém? Queremos louvar o Senhor por essa noite, o privilégio de estarmos aqui. Alguns vindo pela primeira vez, depois que abriram aí, que foi liberado. Então nós queremos agradecer ao Senhor porque Ele tem nos ajudado, Ele tem estado conosco. Amém? Queridos, abra aí sua Bíblia. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E nós vamos hoje compartilhar um pouco sobre esse servo de Deus chamado Paulo, que é quem escreveu essa carta aos irmãos de Roma. E temos algumas coisas aqui para compartilhar. Romanos, capítulo 1. A gente vai ler só os 5 primeiros versículos. Todos acharam? Romanos. Romanos 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Pai, nós mais uma vez colocamos as nossas vidas diante de Ti, entendendo que dependemos totalmente da Tua graça. Que essa noite a Tua palavra mais uma vez penetre ao nosso coração, a começar por mim. Senhor, não me deixe ser apenas pregadora do Teu Evangelho, mas que esse Evangelho faça diferença na minha vida. Me ensine a falar aquilo que eu vivo, me ajude e me dê da Tua graça. Nos ajude como Tua igreja também. Toma a Tua palavra essa noite, nos instrua e fala ao nosso coração. Pedimos que Tu cerque este lugar. Senhor, que só o Teu Espírito, só os Teus anjos tenham acesso a este lugar. Peço que o Senhor cerque cada mente e cada coração aqui, para que essa palavra que vai ser plantada essa noite, ela não seja arrancada, ela não caia no terreno infértil, mas ela venha cair no terreno que venha produzir muitos frutos. Em nome de Jesus, toma a nossa vida, toma cada um em Tuas mãos. É o que nós Te pedimos essa noite e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o título que eu dei a essa mensagem é Paulo e o Evangelho. Aí vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso, Sobre Paulo e sobre o Evangelho. Como é o primeiro capítulo, eu trouxe aqui só uma introdução para a gente compreender o contexto ou os motivos pelo qual Paulo escreveu essa carta. Paulo tinha vários motivos, mas eu vou destacar aqui apenas 4, tá certo? O primeiro motivo era teológico. Paulo desejava apresentar a centralidade do Evangelho para aquela igreja que se encontrava em Roma. Ele desejava ensinar e relembrar essa igreja que o centro dela é o Evangelho de Cristo. Então, o primeiro propósito ao escrever a carta aos Romanos era lembrar a igreja de Roma que o centro da igreja, o motivo de ser da igreja é Jesus Cristo. Certo?
para que toda a igreja viva e seja dirigida e guiada por essa teologia da centralidade de Cristo. Então, é tanto que em um dos capítulos ele vai dizer: por ele, para ele são todas as coisas, glórias, pois, a ele, né? Então, Paulo sempre faz questão de lembrar que a centralidade deve ser Jesus. Então, um motivo foi teológico, o outro, doutrinário, expondo a salvação pela fé e censurando algumas heresias que iam chegando ali àqueles irmãos. Então, Paulo, como mestre e pastor, ele sempre estava atento àquelas doutrinas erradas que chegavam e ele estava ali sempre orientando. Outro motivo era o eclesiástico, na tentativa de unir judeus e gentios nessa igreja. Ele vai falar muito, né? Que fomos enxertados. E aí Paulo vai sempre lembrar que Jesus morreu por todos, certo? Então, outro motivo era eclesiástico. E por último, talvez o que a gente mais vai se deter hoje, o motivo era um missionário. Paulo se preparava para ir para Roma e desejava preparar aquela igreja para a sua chegada, a fim de que essa igreja o ajudasse a chegar até a Espanha, onde o evangelho ainda permanecia desconhecido. Então, ao todos aqui, são 16 capítulos, essa carta de Paulo aos Romanos, e ele sempre vai falar da finalidade e da prioridade do evangelho. A finalidade era a glória de Deus e a prioridade era pregar, anunciar Jesus, certo? Nos 16 capítulos dessa carta, lembramos que epístola é carta, essa carta que Paulo mandou, então tinha esse propósito, ok? Mas vamos ver aqui como Paulo se via diante desse evangelho, certo? O versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Aqui é uma síntese, Paulo faz aqui um resumo, é a autobiografia. Ele está dizendo aqui quem é Paulo. Se alguém chegasse e perguntasse quem é Paulo, e aí Paulo chega aqui, primeiro ele fala da sua identidade. Qual é a identidade de Paulo? Ele deixa muito claro: servo do Senhor Jesus. Tá bom? Ele começa falando da sua identidade. A identidade dele aqui era lembrando que ele era servo. Se apresenta como servo. O que define Paulo não é o que ele faz, nem é o seu ministério, não é o seu apostolado e nem mesmo pregar o evangelho. Paulo não começa com isso, né? Pregador do evangelho, não. Paulo começa dizendo: sou servo de Jesus, servo do Senhor Jesus Cristo. Então a identidade dele era muito clara. E é interessante que ele diz que homens e mulheres que fizeram a diferença na geração passada, na nossa que ainda vão fazer, são pessoas que entendem a sua identidade em Jesus. E a principal identidade é essa: servos de Jesus. Não é título, não é função, não é a capacidade, mas essa identidade de estar com Jesus, certo? Ou seja, o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que Paulo diz: eu sou servo de Jesus e nada mais. Sempre que eu leio esse título, esse capítulo 1, essa autobiografia de Paulo, eu lembro de uma pessoa que ainda é viva, né? A gente ainda tem alguns que não se curvaram diante de Baal, a gente ainda tem homens e mulheres que amam o Senhor e que entenderam o seu propósito. E tem uma chamada Edmeia Williams. Se você tiver interesse de conhecer, o testemunho dela é tremendo. O que essa mulher tem feito ali no Rio de Janeiro, no Morro Santa Marta. Então, a Edmeia, Deus tem usado ela muito nessa área de missões, de trabalho social. Só que ela é uma pessoa que, humanamente falando, era para ser da alta sociedade. Ela não é nenhuma doidinha, né? Dizendo assim, entendeu? Edmeia não é porque não tinha o que fazer e foi fazer obra social, não. Então, ela tem mestrado, doutorado, é uma pessoa muito capaz. E aí, um dia na minha antiga igreja, a gente tinha um congresso de missões e tentamos entrar em contato com ela para chamar, para ela ministrar, né? Lá na nossa igreja. E aí, conversando com ela, eu disse: como é que eu chamo a senhora? Pastora, né? Missionária, porque as pessoas têm os títulos e nós devemos respeitar. Se ela está no lugar e ela recebeu o título, a gente deve respeitar. E aí a Edmeia só disse assim: minha amada,
Sou serva de Jesus Cristo. O maior título que você pode me dar é de missionário, porque eu cumpro uma missão. E aí, queridos, depois olha, você vai entender de quem é que eu estou falando. É de Béia Williams. E aí, a gente vê aqui Paulo, a identidade dele se apresenta também como servo de Jesus Cristo. Esse é o maior título que nós podemos ter, tá certo? É o maior título, essa é a melhor característica que a gente poderia destacar e falar de boca cheia, ter prazer em dizer: eu sou servo de Jesus Cristo. Então aqui, primeira postura de Paulo, tratando da sua identidade. A outra coisa que ele vai depois falar é do seu ministério. Ele diz aí: separado para ser apóstolo. Essa palavra no grego, apóstolo, significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador. Aquele que representa a quem o enviou, certo? John Knox, que é um teólogo, ele costumava dizer, quando ele está definindo, principalmente a passagem de Efésios, quando diz que o Senhor reservou alguns para pastores, mestres, apóstolos, ele diz que aquela palavra lá, apóstolos, é a pedrinha que é jogada longe. E ele dá aquela ideia da pedrinha que é jogada longe, quando você joga uma pedra no rio, e aí ela vai abrindo, né? Vem aí, imagine aí, a gente joga a pedrinha e aí ela vai abrindo a água. E ele disse que o apóstolo dá a entender aquilo ali. Alguém que foi lançado longe, mas que ele alarga as fronteiras com relação ao evangelho, certo? Então o apóstolo é essa pedrinha jogada longe. Mas ao pé da letra é alguém que foi enviado para representar, um embaixador. E aí Paulo também reconhece, ele diz: eu sou servo, mas eu sei também qual é o meu ministério. Eu sei que eu fui chamado, eu sei que eu fui escolhido, eu tenho uma missão. Nesse sentido, toda a igreja deveria ser apostólica, né? Temos uma missão e nós fomos enviados. O envio não é para que sejamos conhecidos, mas para que tornemos o nome de Jesus conhecido. Se você for a algum lugar e alguém não lembrar seu nome daqui a alguns anos, o importante é que ele lembre o nome de quem você foi representando, que é o nome de Jesus. Certo? Então, esse é o apóstolo. E Paulo reconhece também que ele tinha uma missão. No versículo 16, ainda aí de Romanos, veja aí comigo, capítulo 1, ainda o versículo 16. Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Certo? Então, nós lemos aqui que o evangelho, esse evangelho que Paulo sabia que tinha sido chamado para pregar, era o poder de Deus. E essa expressão aqui é dinamis, né? Alguns autores dizem que é de onde vem a nossa palavra dinamite, algo que vem, né, e causa realmente impacto. Então, traduzida por poder. Só o evangelho, amados, é capaz de transformar uma pessoa em todas as áreas da sua vida. Um dos maiores antropólogos e missionários da nossa geração, faleceu bem recente, ele dizia que o evangelho transforma a pessoa em 3 dimensões diferentes. Ele transforma nas convicções, a maneira como cremos. Ele transforma no nosso comportamento, a maneira como nós vivemos e agimos. Mas ele transforma também a nossa cosmovisão, a maneira como nós vemos o mundo ao nosso redor e nos enxergamos também nesse mundo. Isso é a nossa missão. Certo? Então esse evangelho, ele é o único capaz de mudar o homem em todas as áreas, essas 3 dimensões. Primeiro, ele muda as nossas crenças, as nossas convicções. E aí nós vamos ver aqui que as nossas convicções, ou seja, a nossa teologia, tem que andar de acordo com a nossa vida. Eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu creio. Por isso que ele diz: muda o homem em todas as áreas. Transforma o homem nas suas convicções, transforma no seu comportamento, transforma na sua visão de mundo. O homem que antes era, né, interesseiro, avarento, ou gostava de brigar, tudo criava confusão, ele passa a ver o mundo de outra forma.
Só o Evangelho faz isso. O resto é camuflagem, tá certo? Só o Evangelho tem o poder, tem essa chave de ir no coração do homem e transformar, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Nada mais, irmãos. Nada nem ninguém, certo? Nenhum trabalho que nós façamos, por mais eficaz que seja na sociedade, ele é capaz de mudar o homem, como o Evangelho é capaz de mudar. Então, por isso que Paulo diz, eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é uma dinamite, é o poder de Deus para mudar o homem. Então, que nós possamos também ter essa consciência, saber quem somos, nossa identidade em Cristo, mas saber também que nós somos chamados, temos uma missão, e a missão é pregar esse Evangelho. Esse mesmo antropólogo, ele vai falar que as igrejas que não conseguem conciliar suas convicções, seu comportamento e sua cosmovisão, elas acabam perdendo o foco. E na medida que eu for falando, nós vamos percebendo como tem algumas igrejas que se desviaram desse propósito. Ele faz um alerta, né? Ele diz que toda a igreja deve pregar o Evangelho completo. Do contrário, seria uma igreja deficiente. Ou seja, uma igreja nominal. Que igreja é essa? É aquela com convicção, mas sem comportamento. Sabe aqueles que só se diz crente, que vai no domingo, todo mundo sabe que é crente porque vai para a igreja, mas o comportamento diz totalmente o contrário? Aqui não tem, né, gente? Sei que eu estou exagerando, né? Fortaleza, que é cidade grande, em outros lugares tem, aqui não tem. Mas assim, esse é o crente nominal. E algumas igrejas se contentam só com isso. Entendeu? Não, ainda bem que ele creu, ainda bem que ela crê em Jesus. Contanto que o restante da semana e a vida que ele ou ela leva, não interessa. Isso é nominal. Temos também os legalistas. Uma igreja legalista é aquela que tem comportamentos, mas sem convicção. É aquele que diz, não, eu não posso usar tal coisa. Sim, mas por que você não pode? Ah, não sei não. Ele ou ela não foi ensinado, não tem convicções fundamentadas na palavra. São igrejas legalistas. E, amados, todo, seja um ou outro, no final, não permanece. Certo? As igrejas que não pregam o Evangelho completo, que muda o homem, nas suas convicções, no seu comportamento, na sua visão de mundo, essas pessoas não permanecem no final. Então, e outra igreja, que ele faz alerta para que as igrejas não caiam nesse erro, se tornem frutíferas. Com comportamento e convicção, mas não faz nada. Ela não tem visão do todo. Ela está aqui e diz, mas está tão bom. A gente vem para o culto, vem na quinta, no domingo. Ah, não quero nem saber quem está indo para o inferno. Está tão bom aqui. Então é uma igreja infrutífera. Tem convicção, se comporta bem, às vezes, mas não faz nada. Não tem noção da cosmovisão. Então esse antropólogo, ele alerta que nós, como igreja, líderes, missionários, pastores, tem que estar atentos para isso. Que tipo de igreja nós estamos desenvolvendo? Uma igreja nominal que só diz que crê, mas o comportamento está totalmente diferente. Uma igreja legalista que impõe regras, normas, mas as pessoas não sabem por que fazem isso. Ou uma igreja infrutífera, até que vem, tem suas convicções, anda direitinho, mas não faz nada. Que tipo de igreja? E o nosso desafio é o Evangelho todo. O desafio é sermos transformados por completo. Nas nossas convicções, automaticamente o nosso comportamento deve ser alterado e a nossa visão de mundo. Então que o Senhor nos ajude, né? Fica claro aqui nesse texto que a gente leu o versículo 16 que o Evangelho é o poder de Deus. E esse Evangelho, nós precisamos vincular aí, esse Evangelho é Jesus. Tá certo? O Evangelho é Jesus. Por quê? Algumas pessoas, se nós não soubermos quem é o Evangelho, então a gente não vai pregar ou ensinar a coisa certa. Muitos
placa de igreja, instituição, né? Tem gente que diz, o evangelho está sendo perseguido, o evangelho... Não, a igreja sim, mas o evangelho que é Jesus, esse vai permanecer, certo? Então, Jesus é o evangelho. E aí no versículo 1, essa passagem que Paulo fala, né? Ele deixa bem claro aqui que foi separado para o evangelho de Deus. Versículo 2 ele diz que Deus havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras. Quem era a promessa pelos profetas? Jesus, né? O que havia sido prometido era Jesus. Então o evangelho que é o poder de Deus, o evangelho que quebra o coração do homem, o evangelho que transforma o homem, é Jesus. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não conheceu o autor da Bíblia. Vocês sabiam, gente? Tem muita gente de religião e outras áreas que lê a Bíblia, né? Que lê, que conhece, que debate, mas não tiveram encontro com o Evangelho, que é Jesus. E isso faz toda a diferença, certo? O Evangelho é Jesus. Assim, se nos envergonharmos do Evangelho, nós estamos nos envergonhando de Jesus. Se deixarmos de pregar o Evangelho, nós estamos deixando de pregar Jesus. Se não crermos no Evangelho, não cremos em Jesus. Se nós passarmos a questionar o Evangelho, a palavra, a Bíblia, aquilo que nós estamos questionando, Jesus e a sua existência. Então, quando nós compreendemos mal o Evangelho e nós botamos junto com a igreja, a gente acaba correndo esse risco de proclamar muitas outras coisas, menos o Evangelho que é Jesus. Não há verdadeira evangelização sem a apresentação de Jesus Cristo. Sua vida, morte e ressurreição e a paixão dele por me salvar. Um dos textos que mais sintetiza e profundamente expõe o Evangelho foi escrito por Paulo, quando afirmou, que a gente acabou de ler, pois não me envergonho do Evangelho. Verso 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como grego. E aí, amados, em primeiro lugar, essa afirmação aqui, de Romanos 1,16, deixa bem claro que o Evangelho jamais será derrotado, pois o Evangelho é Jesus Cristo. Sofrerá oposição, seus pregadores serão perseguidos, será questionado e deixarão de crer nele, porém nunca será vencido, pois o Evangelho vivo, que é Cristo, ele é o poder de Deus. Certo? Não tenham medo. A gente vive hoje numa sociedade, num mundo de tantos escândalos, né? De tanta coisa que a gente olha e diz, meu Deus, a gente falta dizer igual a Elias, sobrou só ele, né? Será que ficou mais alguém? Porque você olha assim, como é que está essa humanidade? Mas nós precisamos crer que o Evangelho, que é Jesus, ele não é derrotado, certo? Ele não é vencido, ele continua de pé, ele continua mudando homens e mulheres aonde ele é pregado. É o mesmo Evangelho, continua funcionando como uma dinamite, onde nada nem ninguém é capaz de fazer esse Evangelho faz. Então, em primeiro lugar, essa afirmação deixa claro que o Evangelho é Jesus. Em segundo lugar, o Evangelho não é o plano da igreja para a salvação do mundo, mas o plano de Deus para a salvação da igreja. O que valida a igreja é o Evangelho, e não o contrário. Não é a igreja que valida o Evangelho. Aí se a gente causar escândalo, o Evangelho vai sofrer. Continua sendo o Evangelho. Quem vai sofrer somos nós, quem causou o escândalo. Certo? É o Evangelho que valida a igreja. Se a igreja deixar de seguir o Evangelho, de seguir a Cristo, ela deixa de ser igreja. Simples assim. Certo? Se torna apenas uma instituição, um clube social, qualquer outra coisa. Quando os nossos púlpitos deixarem de pregar Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, que muda o homem, de nos confrontar, essas igrejas deixaram de ser uma igreja evangélica, porque deixou de pregar o Evangelho, que é Jesus. E em terceiro lugar, o Evangelho não deve ser apenas compreendido e vivido. Ele se manifestou entre nós para ser pregado pelo povo de Deus.
Paulo usa essa expressão diversas vezes. Aos romanos ele diz que se esforça para pregar o evangelho. E aí eu quero que você passe um pouquinho as páginas, Romanos 15, versículo 20. A gente vai ver Paulo falando sobre esse evangelho. Romanos 15, 20. Ele diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Então Paulo diz que se esforçava para pregar esse evangelho. O evangelho, mas muitas vezes ele requer de nós esse esforço. Principalmente, como ele está dizendo, para ser pregado onde ainda não era pregado. A estratégia missionária de Paulo não é onde não tinha uma igreja de placa tal, a gente tem que botar essa igreja lá. Não era essa a estratégia. É qual o percentual de pessoas que já ouviram o evangelho. Se o evangelho não chegou lá, nós vamos pregar o evangelho. Então Paulo diz que se esforçava. 1 Coríntios, capítulo 1, continue passando suas páginas um pouquinho mais à frente. Capítulo 1, versículo 17. Paulo aqui vai dizer que Cristo não tinha enviado a ele para batizar, mas para pregar o evangelho. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo diz: eu sei que esse evangelho é poderoso. Não precisa do meu conhecimento, não precisa da minha eloquência. Na verdade, se eu usar aquilo que eu tenho, toda a minha eloquência, que eu disse, vou anular a cruz de Cristo. Por isso que o evangelho, queridos, é o poder de Deus, porque não depende de nós. Não depende de nós. Quem também nunca viu irmãozinhos simples, que às vezes não sabem nem falar direito, mas que é tremendamente usado por Deus. É que prega, você olha e diz: esse negócio aí é diferente. Quem nunca ouviu ou nunca viu? É o evangelho. É ele que é o poder de Deus. E ainda em 1 Coríntios 9, 16. Olha aí o que Paulo vai falar. Paulo diz aqui que pregar o evangelho é sua obrigação. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pese essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, não é mérito meu, porque eu prego o evangelho. Porque é uma obrigação de todo aquele que conhece a Jesus. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz: se você não ama missões, não entendeu missão, não faz missão, você ainda é um campo missionário. Ou seja, você ainda tem que mudar de vida, se converter, trazendo palavras mais claras, porque quando nós entendemos do evangelho, da eternidade, não tem como a gente não pregar o evangelho. E fazer missões aqui, eu me refiro a pregar o evangelho, seja onde for, onde você for. Estou falando que você tem que viajar, né? Pelo contrário, aonde for. Então, aqui com relação ao evangelho, que é o poder de Deus, em terceiro lugar, Paulo diz: não basta apenas compreender e viver, ele tem que ser pregado. Nós devemos proclamar o evangelho, lançar as sementes, a tempo e fora de tempo. Eclesiastes 11, 6 diz, nos encoraja a lançar todas as sementes, diz assim: pela manhã e ainda à tarde, não repouses a sua mão. E ele diz: porque você não sabe qual é que vai frutificar. Então, esse evangelho, que é o poder de Deus, ele deve ser pregado a toda criatura. Não tem escrito na testa: escolhido, predestinado, nós não sabemos. Por isso que temos que pregar a toda criatura. Quem nunca teve uma experiência de falar para alguém que aparentemente nem queria ouvir, e essa pessoa depois compreendeu o evangelho e ficou firme? Quem também nunca teve experiência da pessoa que diz: eu quero, e passa anos e anos na igreja, não toma nenhuma decisão séria por Jesus, né? Então, o evangelho deve
ser pregado para toda criatura. Lança a semente, onde você for passar. Essa expressão de intensidade em Eclesiastes 11:6 e constância nos ensina que devemos trabalhar logo cedinho, quando ele diz pela manhã, ou seja, muitas vezes quando estamos animados e dispostos, e quando a noite se aproximar, que é noite muitas vezes, o cansaço, as limitações chegarem. Ainda assim, não deixe de semear. Fala-nos sobre a perseverança na caminhada e no serviço. É preciso obedecer, mesmo quando o sol se põe, mesmo quando a gente não está com vontade. Pregar o Evangelho, mas obedecer ao Senhor, tem dia que a gente cruzaria um oceano para falar de Jesus, que acorda assim, animado, né, vibrando. Tem dias que se Jesus falar para a gente atravessar a rua, a gente tem certeza, né? Não está com esse ânimo todo. Mas a questão é, devemos ter essa consciência. Fomos chamados para pregar esse Evangelho, não só crer, não só viver, mas proclamar aquilo que nós vimos. Concluindo, Jim Elliot, ele foi um missionário entre os Alpes do Equador na década de 50. E tem uma frase que eu acho muito linda e realmente me marcou. Eu sempre leio, eu gosto de histórias de missionários, né? Super indico, tem muitas biografias reais, certo? Lógico que da Bíblia tudo é real, mas às vezes a gente olha e diz, mas está tão distante, né? Faz tanto tempo. Então ainda tem, amados, homens e mulheres que deram a vida por Jesus. E ainda tem homens e mulheres que continuam se entregando pela causa desse Evangelho. E esse aqui, esse missionário, ele disse o seguinte: afirmou que ao chegar o dia da sua morte, nada mais devemos ter a fazer, a não ser morrer. Sabe aquele dia que você sabe que vai se encontrar com o Senhor e você tem aquele sentimento de dever cumprido? Você já pensou nisso? Se for essa noite, ou você vai dizer, não, ainda tenho muita coisa para falar, ainda não preguei para ninguém, eu não, e minha família, e isso. Ele disse, nós devemos viver de tal forma, que quando chegar a hora de dizer, Senhor, como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, esse deve ser o nosso desejo, amados. Observamos nossa vida e vamos continuar lançando a semente, cumprindo a nossa missão. Não importa mais o que façamos em nossas iniciativas missionárias. Na verdade, é preciso pregar o Evangelho, simples assim, é Jesus o Evangelho. A pregação abundante desse Evangelho, portanto, não é apenas o cumprimento de uma ordem ou uma estratégia, mas o reconhecimento do poder de Deus. Eu prego o Evangelho, amados, porque eu creio no poder de Deus. Eu prego o Evangelho porque eu já vi pessoas sendo curadas, saradas em várias áreas da vida. E não foi que me disseram, eu vi e presenciei. Por isso que eu prego esse Evangelho, porque eu creio. Eu creio no poder de Deus. Então nós precisamos primeiro ter as nossas experiências, mas precisamos, depois dessas experiências, pregar esse Evangelho com convicção, de dizer que Evangelho é esse, com tanta simplicidade, né? Que você fala com tanta simplicidade e causa tanto impacto. Ouvindo o testemunho também de um missionário que me impactou demais, de uma senhora, né? Eles estavam pregando numa aldeia, pastor Ronaldo Vidório que conta isso. Ele pregou 9 igrejas ali na África, entre os Concombas. E aí ele disse que estavam pregando o Evangelho debaixo de uma árvore. E quando ele fez o apelo, ouviu uma senhora que vinha gritando, se arrastando. E ele disse que a frase que ela sempre usava é, ainda dá tempo? Ainda dá tempo? E ele disse que parou, ficou olhando e esperou essa senhora se aproximar. Ela era deficiente, ela tinha sofrido paralisia, e aí ela veio se arrastando quilômetros e quilômetros, porque ela ouviu o som desse Evangelho, que é o poder de Deus. Mas pediu o pai para levá-la até lá, naquela árvore, e o pai disse que não ia levar, e ela saiu se arrastando. Da hora ela começou a ouvir, quando o pastor começou a pregar. Os cultos na África, gente, é diferente daqui, que uma hora a gente já está se coçando e querendo ir embora, né? Os cultos na África, às vezes os irmãos chegam de manhã, né, e emenda louvor, e então não tem hora não. E ela ouviu
quando ele começou a pregar, e ela saiu se arrastando. Ele disse que ela chegou lá. Inclusive, como eu também acompanho, um missionário que eu acompanho tem foto e tudo dessa senhora. Ela toda rasgada, porque ela veio se arrastando. E quando ela chegou, ela disse: ainda dá tempo, eu quero esse evangelho. Ainda dá tempo, eu quero esse Jesus. E o pastor Ronaldo disse que foi uma das experiências mais marcantes, quando ele compreende que esse evangelho é o poder de Deus. Ele diz: que evangelho é esse? O que mais tinha poder de trazer uma pessoa de tão distante, com tanta dificuldade, tão sedento, querendo se render a esse evangelho? Que evangelho é esse, amados? É esse evangelho que eu e você cremos, que é Jesus. E é esse evangelho, que é o poder de Deus, que nós somos desafiados a proclamar. É esse evangelho. Nós somos lembrados aqui por Paulo de jamais nos envergonharmos do evangelho. Esse evangelho que um dia nos abraçou, pois não é uma ideia ou um movimento, não foi ninguém que fez a nossa cabeça, mas o evangelho é uma pessoa. O evangelho é Jesus. Amém? Não estamos aqui porque fizeram lavagem cerebral, a gente não trabalha com isso. Nós estamos aqui porque nós conhecemos esse evangelho. Nós estamos aqui porque nós fomos abraçados por esse evangelho de tal forma que nunca tínhamos sido abraçados por nada nem ninguém igual. E hoje nós compreendemos esse evangelho. Mas eu quero lhe lembrar que ainda tem pessoas lá fora que precisam ouvir desse evangelho, desse poder de Deus capaz de mudar o mundo. Que o Senhor nos desperte, amados, a não sermos uma igreja nem nominal, nem legalista e nem frutífera, mas sermos uma igreja plena, que ama o Senhor, que vive para a glória dele, mas que proclama aquilo que ele já fez na nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pedir ao Senhor que grave essas verdades no nosso coração. Que esse evangelho, que é Jesus, possa mudar a nossa vida, de dentro para fora. Que a partir de amanhã, segunda-feira, a gente perceba que algo diferente aconteceu. Que, se possível, eu vou dizer como alguns diziam, a gente nem durma hoje incomodado com esse evangelho. Que esse evangelho nos inquiete, nos leve a um nível muito mais profundo, mais de intimidade com ele e de viver para a glória dele. E quando chegar o dia, que vai chegar para todos nós que tivermos de partir, que a gente não tenha medo, que a gente compreenda, cumprimos o propósito. Tudo que tinha para fazer eu fiz, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o nosso desafio. Não esqueçamos, não somos daqui, não viemos para ficar. Cuidado com as bagagens. Cuidado com as bagagens, que muitas vezes se tornam tão pesadas que a gente não consegue continuar caminhando. Cuidado com as bagagens. Pai, nós queremos, porque nós conhecemos esse evangelho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor desvendou a nossa mente. Obrigada porque o Senhor alcançou o nosso coração. Obrigada, Senhor, porque nós compreendemos o poder desse evangelho. E eu quero te pedir que cada dia mais o Senhor nos leve a vivermos de tal forma, de acordo com aquilo que nós cremos, a também pregar aquilo que nós cremos. Nos ajude, meu amado Senhor, não nos deixe sermos uma igreja apática, não nos deixe sermos uma igreja apenas religiosa, mas leva-nos a te amar verdadeiramente e causar impacto aonde nós formos passando. Quero te pedir por cada um que veio essa noite a este lugar, que amanhã, aonde for, o encontro com quem tiver, Senhor, na rua de Aurora ou até outras cidades, esse evangelho, que é o poder de Deus, possa ser proclamado. Seja num sorriso, em alguma expressão, que nós possamos proclamar esse evangelho poderoso. Senhor, leva-nos a viver essas experiências, para que o teu nome cada vez mais seja glorificado. Nós queremos, como Igreja Presbiteriana de Aurora, servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos te honrar, Senhor, com todo o nosso viver. Muito obrigado por esse privilégio de te conhecer. Mas nos desperte, Senhor, para vivermos de tal forma que te agrade. Queremos te bendizer mais uma vez. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.